E vamos conversar um pouco sobre a polêmica do Estúdio Ghibli contra a IA. Bom, para quem não sabe o que está acontecendo, está embaixo de uma rocha. Nas últimas semanas surgiu uma nova trend nas redes sociais, que seriam as pessoas transformando as suas imagens em imagens do Estúdio Ghibli através de IA. Como isso acontecia? A pessoa pedia para uma IA fazer essa versão e ela transformava numa animação que seguia uma estética do Estúdio Ghibli. Isso acabou saindo muito do padrão, porque muitas pessoas que nem sabiam que era o Estúdio Ghibli começaram a usar isso. E aí começou uma polêmica se aquilo era justo ou não, a discussão do IA, e a partir daí eu acho que seria interessante, como um canal de anime, dar minha opinião sobre o assunto. Bom, para quem não sabe, o Estúdio Ghibli foi fundado em 1985, e um dos seus criadores, e o nome mais forte, mais conhecido por trás do estúdio, é o Hayao Miyazaki, criador, diretor e escritor de filmes como Princesa Mononoke, Náusicaa no Vale do Vento, Serviços de Entrega da Kiki, Porco Rosso, Vidas ao Vento, A Viagem de Chihiro, entre muitos outros. Tanto que o primeiro filme que ele fez para o Estúdio Ghibli, sem ser diretamente para o Estúdio Ghibli, já era Lupin III e o Castelo de Cagliostro. Filme esse que, inclusive, tem crítica aqui no canal. Eu fiz uma época, uma série com todos os filmes que envolviam o Hayao Miyazaki com o Estúdio Ghibli. Alguns não estão mais no ar, mas se você procurar, a maioria ainda está. Eu pretendo refazer as críticas da maioria deles, mas é muito difícil, até porque o Estúdio Ghibli não gosta que usa muitas imagens deles, então muitos filmes acabam caindo em direito autoral. Mas a maioria desses filmes foi composto por ele. Mas por que é bom falar que o Miyazaki ele é o grande nome por trás, mas ele não é o único, porque existem outros projetos do Estúdio Ghibli que seguem a fórmula da qualidade da estúdio, de desenhar com a mão, de pintar, mas mais do que isso. Mas não são do Miyazaki, como por exemplo, O Mundo dos Pequeninos, Reino dos Gatos, entre alguns outros. São filmes que não têm a mão do Miyazaki, mas mesmo assim são do Estúdio Ghibli. Isso é mais para você conhecer. O Estúdio Ghibli ele é um dos maiores estúdios do mundo em questão de animação e na forma como eles contam sua história. Tanto que o Miyazaki por muito tempo era chamado de Walt Disney japonês. E ele odiava que chamassem ele assim, até porque ele não gostava da forma como a Walt Disney contava a maioria das suas histórias. Mas aí fica a história do Ghibli para quem não conhece. E aí fica a dúvida de qual é a polêmica por trás de tudo isso. A polêmica eu já falei um pouco no vídeo, mas eu vou entrar um pouco mais dentro. A plataforma de IA chamada GPT-4.0, ela foi uma plataforma que ela recebeu uma atualização. E essa atualização deixava com que você, de forma gratuita até certo ponto, pudesse fazer essas versões de imagem no formato do Estúdio Ghibli. Não é só deles que eles fizeram. Um tempo atrás também teve uma trend que fez sucesso, onde envolvia transformar as pessoas em personagens da Pixar e em personagens da Disney também. Mas parece que por envolver a cultura mais de anime e mais do Estúdio Ghibli, acabou gerando mais polêmica, pela forma como foi tratada e principalmente pela forma como o Estúdio Ghibli vê sua arte. Esse ponto foi o que gerou mais polêmica. Claro, muita gente que estava usando a imagem só achava bonito, nem sabia que era do Estúdio Ghibli. O Ghibli tem o seu conhecimento geral, mas grande parte do público nem sabe que eles existem. E não sabem porque realmente, diferente de uma Disney, de uma Pixar, que estão toda semana, todo ano com os 2, 3 filmes sendo lançados, e estão no imaginário popular, o Ghibli não está. Então a partir daí, muita gente conhece por um nome ou outro, mas nem sabe que é do Estúdio Ghibli alguns filmes. Até imagens e sons que as pessoas usam, porque a trilha sonora do Estúdio Ghibli é muito usado em muitas trends, inclusive no TikTok, como o Castelo no Céu e o Castelo Animado. Tem muitas músicas que são usadas e as pessoas nem sabem que são do Estúdio Ghibli. Porque ele é muito conhecido para quem gosta da cultura japonesa, quem gosta da parte mais da animação japonesa, conhece, mas de modo geral as pessoas não conhecem tão bem. A polêmica veio porque essas imagens não tinham autorização do Estúdio Ghibli e também veio para discutir qual é a função dos artistas dentro disso. Porque as pessoas poderiam pagar para poder realmente ter uma qualidade melhor,
melhor, mas também poderia ter uma versão gratuita. Tanto que, para você que não sabe, teve tanta gente pedindo para ter sua imagem parecida com o Estúdio Ghibli, que tiveram que parar, tiveram que cancelar e falar que não conseguiam fazer mais, porque a máquina não estava conseguindo soltar mais imagem. Mas a polêmica envolve nisso, nas pessoas fazendo, e a partir daí o Estúdio Ghibli como um todo, não ser respeitado pela forma como aquilo é feito, pela forma como eles acreditam e pela forma como eles fazem a tecnologia nessa parte de se entregar. Mas aí você pode falar, bom, isso é uma opinião mais do público, porque o Estúdio Ghibli em nenhum momento veio a público falar abertamente que somos contra as imagens, como estão usando. Então, essa é a opinião dos fãs que estão reclamando. E na verdade não, porque é muito importante ter a visão do Estúdio Ghibli sobre isso, que seria, um tempo atrás, quando o Miyazaki estava fazendo seus filmes, e vale destacar, o Miyazaki usa a menor quantidade de tecnologia possível nos seus filmes. Tanto que recomendo você a procurar bastidores do filme que o Hayao Miyazaki está fazendo parte. Como, por exemplo, o Princesa Mononoke, que é o meu preferido. Todos ele faz isso. Mas no Mononoke, ele demorou horas para fazer uma cena de 10 segundos. Ele demorou dias para fazer cenas curtas, porque ele pinta quadro por quadro. Se você procurar, não vou falar o dado específico certinho, mas acho que no Princesa Mononoke teve uma cena que ele teve mais de 1.400 frames, que foi o que ele pintou um em cima do outro. O Miyazaki, ele é um cara muito à frente no seu tempo em todos os sentidos. Desde a parte de como ele trabalha a natureza dos seus filmes. Afinal, desde 1985, todo o filme do Estúdio Ghibli tem a função muito grande da natureza, onde ele fala sobre a importância da natureza e como a gente veio da Terra e a gente deveria respeitar mais ela. Todo o filme ele fala sobre isso sem ter que fazer mensagens ecológicas e políticas. Através do filme, de uma maneira natural, ele coloca isso. Outra coisa que ele faz de maneira natural, mostrar como ele é à frente do seu tempo, é colocar mulheres como protagonistas sem ter que sexualizar elas. Nos anos 80, 90, até metade dos anos 2010, praticamente não tinham mulheres como protagonistas dos seus filmes. Miyazaki colocava desde o primeiro filme. Náusica, Princesa Mononoke, Viagem de Chihiro, a Em Serviço de Entrega da Kiki, todos têm personagens femininas fortes, relevantes, que são feitas como se fossem mulheres de verdade, sem ter que sexualizar elas, como muita animação fazem. E elas são realmente tudo que elas precisam ser para a história. Então, nessa parte da natureza, ele sempre foi muito à frente do seu tempo, nas mulheres como protagonistas sempre foi, na sua narrativa incrível, que é fora da casinha, que ele trabalha assuntos muito mais fortes sobre guerra, industrialização, o mundo humano, a vida humana como um todo, como, por exemplo, no Túmulo dos Vagalumes, que faz com que você entenda a genialidade desse cara. Só para você entender o quanto que ele é focado e feito na sua arte, o mangá do Náusica, o Vale do Vento, ele foi lançado mundialmente depois do filme. O Miyazaki teve responsabilidade no mangá. Ele falou que o mangá só poderia ser lançado mundialmente se fosse feito com papel reciclável. Então, obviamente que não é um papel que você vai estragar fácil, ele não vai estragar, mas o formato e como tinha que ser feito era como se fosse um papel reciclável para não tirar mais folhas da natureza. Olha a mente fora da caixinha que esse cara tem desde os anos 80 e até hoje ele trabalha já sendo um senhor mais de idade. E sim, todo nesses pontos, dos personagens, da história, da narrativa, da trilha sonora, ele sempre foi preocupado com isso, a animação não é diferente. Ele é um cara que sempre preocupou fazer quadro por quadro, cena por cena, mesmo tendo um ponto ou outro que pode usar uma computação mínima digital, porque ele realmente acredita que a sua arte vem do seu coração, ele acredita que a sua arte vem da sua mão e é uma arte própria. E além disso, e por que eu tô falando tudo isso? Porque uma vez chegaram para ele e perguntaram o que ele achava de colocar IA nos seus filmes. E ele, na verdade, um grupo de garotos chegou e mostrou uma tecnologia nova para o Miyazaki, falando, olha, a gente pode fazer isso para ajudar a construir o filme. E ele, de forma brutal como ele acaba falando que aquilo é um desrespeito, um lixo, e que aquilo estragaria a arte dele. Ele destrói aqueles garotos que apresentam aquilo sem ter que ser agressivo com ele. Com palavras, ele fala como aquilo não é arte, como aquilo não representa o trabalho dele e como aquilo, infelizmente, estraga e generaliza e deixa fácil um trabalho que tem que ter amor e carinho. E isso é muito a resposta que precisa do IA. Se a pessoa que é criadora do produto é tão contra a tecnologia desde sempre, o que você acha que ele acha de ver as suas imagens, a sua paisagem, o seu estilo dentro de outras pessoas? Obviamente ele não ia aprovar, ele não ia achar legal, ele não ia achar uma boa homenagem pro seu trabalho. Então esse é um ponto, mas muita gente pode falar, mas a Pixar e a Disney não ligam. A Pixar e a Disney
usam já IA dentro dos seus processos criativos, seja animação ou filme normal. Invasão Secreta foi a abertura de Invasão Secreta é feita inteira em IA. Eles abriram isso. E a Disney já falou que é a favor. Tanto que um dos greves que teve dos roteiristas, dos diretores, dos artistas, foi por causa disso, porque os estúdios já estavam usando muito IA. Então, para mim, esse é um ponto principal. A Disney, a Pixar, outros estúdios americanos ocidentais, eles acabam usando muito IA. Ele não usa. E muita gente pode falar assim, mas o estúdio Ghibli não é o Miyazaki. Ele é. Apesar de ter outros diretores que fazem outras histórias, todos seguem os traços e a mecânica que o Miyazaki fez. Então, a partir daí, mesmo que a técnica do estúdio Ghibli seja do estúdio Ghibli, todos que vêm fora do Miyazaki tentam copiar a sua cópia, tentam copiar a sua arte, seu estilo, o mais próximo possível. Afinal, ele é um gênio e mais do que isso, ele é a cara do estúdio. Então, o Ghibli, mesmo que não falando diretamente, pelas entrevistas pelo jeito que eles tratam sua arte, eles são completamente contra. É só você ver. Se você vier qualquer vídeo do estúdio Ghibli, como eu estou fazendo agora, pequenas imagens, cortes grandes do estúdio Ghibli, eles normalmente deixam que o vídeo caia, porque eles não querem que sua arte seja feita de qualquer jeito por qualquer pessoa. Se eles não gostam que um vídeo está falando do filme deles seja usado mesmo como homenagem, imagina quem faz IA usando a fórmula deles. Óbvio que eles não vão gostar. Mas aí entra aquela outra pergunta, mas o que as pessoas têm a ver com isso? Claro, as pessoas em si não tem nada a ver. As pessoas não são culpadas. Inclusive, é só uma trend que as pessoas estão usando para ser divertidas. Elas nem que se sentir culpada. Eu acho errado as pessoas que jogam na cara delas, xingando, falando, nossa, como está usando isso? Não, cada um tem direito de usar e fazer o que quiser. O problema dessa história não é o estúdio Ghibli em si, é sim o IA como um todo. E por que eu falo isso? Porque não foi por esse motivo que todo mundo se revoltou. Se revoltou pela forma como o IA está sendo usado nos últimos anos dentro de todas as áreas diferentes. Pensando nessa área como do estúdio Ghibli, entra na parte dos artistas. Porque os artistas como um todo, eles são muito jogados de lado em todos os lugares. A profissão de um artista é muito difícil, algum ilustrador como um todo. Porque a pessoa acha que ela fazer uma arte, ela fazer um desenho próprio com a sua estética. Eu não tô falando de artistas grandes, tô falando de pessoas que fazem arte, estudaram arte, brincam com arte, gostam de arte. Dê a vida como arte. As pessoas que vão pedir uma arte, a pessoa fala, nossa, tá muito caro para um desenho. Ou, nossa, você só faz um desenho. Não é um desenho, é uma arte própria que a pessoa cria. Os artistas normalmente são desvalorizados pelo mercado em todos os sentidos, em todas as áreas. E aí você chega com o IA, que ele vai fazer de graça, aí você desvaloriza mais ainda o artista. Então, ainda tem esse fator. Quando um artista ele faz uma arte do estúdio Ghibli para você, meio que fingindo, tentando copiar o estúdio Ghibli, uma homenagem é uma coisa. Ele está pegando a sua linguagem que ele faz arte e colocando traços do Ghibli por cima. O IA não faz isso. Então esse é outro fator importante dos artistas como um todo. E aí é que está o problema. O IA não é visto como um todo. Então a partir daí, todas as mídias sofrem com isso. Como eu falei, o IA não é o problema pelo estúdio Ghibli, é por tudo que ele está se envolvendo. Roteiristas estão sendo mandados embora porque eles pedem para a IA criar roteiros para eles. Outra coisa, artistas, como eu falei, visuais, como criam posters, criam artes como um todo, estão sendo trocados por IA. E não existe uma regularização do IA. E quando sai um produto como esse que é de graça, você desvaloriza mais e vai contra uma briga que está tendo nos últimos anos. Para quem não sabe, um dos motivos das greves dos roteiristas dos últimos anos, que quase parou o cinema na verdade, há 1 ano e meio atrás, foi por causa do IA. Um dos principais motivos foi o IA, porque o IA não tem uma regularização, então a partir daí fazem o que querem, usam o que querem, desvalorizam artistas, muitos são demitidos e trabalhos são refeitos através de IA. E quando você tem um produto que ainda é de graça, aí você desvaloriza mais ainda a classe dos artistas. Então esse é outro ponto, sem contar que tem mais um fator. Esse é o fator principal. Os artistas, a polêmica vem através dos artistas que não são valorizados e o IA acaba fortalecendo isso. Mas tem mais um fator. O IA, ele ainda, algumas plataformas, ele precisa ter um produto melhor, eles pedem para você pagar. Então você paga para ter. Ah, mas isso faz sentido. Faz sentido. Mas quando você pega o IA e a partir do IA você acaba vendendo produto, aí já não é um produto de graça. Aí está lucrando em cima de uma arte que não é sua. Então você também tem esse fator. Só para você ter uma noção de como o IA está fora de controle, quantas vezes você já não viu
dubladores reclamando disso. Estão pegando dublagem e estão fazendo brincadeiras com isso. E isso pode ser uma brincadeira por fora. Olha só, o Wendel Bezerra fazendo a voz do Goku com outro personagem que eu acabei de colocar em IA. Isso pode parecer uma brincadeira para você, mas isso é muito perigoso. Você está usando a voz de um cara que não sabe que você está usando para coisas próprias. Então, a partir daí, você pode usar a voz dele para o que ele quiser. Ele, o Guilherme Briggs, e até de pessoas famosas você vê hoje em dia sendo usado em propagandas que eles nem sabem que estão presentes. É nisso que usam golpes, é nisso que usam outros produtos que também não fazem sentido. Então, esse é o problema que você precisa regularizar. Quando você usa a voz de uma pessoa que ele não sabe para o seu benefício próprio, você também está lucrando em cima da voz de alguém que não sabe. Então, em todas as áreas, o IA está sendo um problema. O IA está sendo um problema. E esse ponto do Estúdio Ghibli foi praticamente a ponta do iceberg. Ele não é o problema, ele é a ponta do iceberg. Dali para baixo, tem vários problemas que saem do Estúdio Ghibli para chegar em outros estúdios, para chegar em dubladores, para chegar em artistas em relação à arte que cria com a mão, chegando na parte de roteiristas e outras mídias que vão cada vez mais se perder pelo IA. Então, a polêmica não é o Estúdio Ghibli, é tudo que envolve o IA e como ele afeta o mundo como um todo, em questão da parte artística. Então essa é a polêmica em si. Mas aí para fechar o vídeo, você deve estar pensando, tá bom, você colocou todos os pontos na mesa, mas como que a gente vai resolver isso? Para mim não tem uma solução certa. Você demonizar a tecnologia é o caminho mais errado que você pode ir. Ah, não pode mais existir IA, tem que proibir IA. Isso é o caminho mais errado que pode existir. Para mim, o caminho certo é uma regularização, onde as pessoas que usam IA têm que ter uma responsabilidade pelo que eles estão fazendo. Tanto em questão de como eles fazem um projeto, como eu mencionei, usando a voz de pessoas que não sabem que estão lá, e a partir daí talvez tomar um processo. Eu acho que esse é o ponto principal. Você brigar com a tecnologia nunca vai dar certo. Toda a história mostra isso. Quem achou que a tecnologia era um problema e brigou contra ela, acabou sucumbindo e desaparecendo. O ideal é você brincar com a tecnologia, você tentar fazer com que o IA, quando entrar na parte de trabalho, ele acabe misturando o trabalho com o IA. Não o IA substituindo o trabalho que já existe. Acho que esse é o primeiro ponto. Saber mesclar e saber fazer uma forma orgânica, onde quem já trabalha com isso não perca tanto pro IA, e o IA seja adotado também para ter uma facilidade no trabalho deles. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é uma regularização que faça com que as pessoas tenham uma responsabilidade maior de quando for usar essa tecnologia. Brigar contra o IA é um erro. Tem que aceitar. Cada vez mais ele vai ficar cada vez mais forte. Só você ver o vídeo de IA de hoje em dia, de jogador de futebol ou de artistas que fazem montagem. Hoje em dia, pode não parecer tão bom assim. Daqui 5 anos, vai ser tão realista que você nem vai saber o que é verdade ou não. Então isso é um problema. Então pra mim essa é a polêmica do Estúdio Ghibli. Não é o Estúdio Ghibli a polêmica, é tudo que está abaixo dela. E não é pra você brigar contra a IA, é pra você aceitar, mas tentar fazer com que essa tecnologia entre cada vez mais de forma natural na nossa vida, a ponto de não ter essa discordância ou esse problema como está tendo hoje em dia. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. De que lado está nessa polêmica? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.